No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, ele disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje o nosso tema é o bom pastor, baseado no livro de Ezequiel, capítulo de número 34, versículo 11 ao 16. No livro de Ezequiel, capítulo de número 34, vai falar de dois tipos de pastor, o bom pastor e vai falar do mau pastor. O bom pastor é aquele que vai atrás das ovelhas, cuida das ovelhas, sara as ovelhas, apacenta as ovelhas, guia as ovelhas, mas o mau pastor é aquele que só usa a ovelha para comer a carne, para comer a lã, e é disso que nós vamos aprender um pouco hoje. A leitura de hoje conta de um pastor chamado Pastor Wilson. Pastor Wilson era pastor de um certo irmão, e aquele irmão separou-se da sua esposa, abandonou a esposa, abandonou o lar. E o pastor Wilson, como um bom pastor, ele ora ao Senhor e diz: Deus, eu quero uma oportunidade, nem que seja por acaso, encontrar com aquele irmão para mim poder aconselhá-lo sobre essa situação. Não muitos dias depois, ele entra em um restaurante e naquele canto, naquela mesa, está justamente aquela ovelha, aquele irmão que ele queria falar. Em poucos minutos ele chega perto do irmão, pergunta: tem uma vaga aí para mais alguém? E ele disse: tem. O pastor senta-se perto daquele irmão, aconselha-o, começam conversando. Pouco tempo depois estão orando de mãos dadas pela vida daquele irmão. Então o nosso Deus, irmãos, é assim. Ele é um pastor que ele vai atrás da ovelha ferida, da ovelha machucada. O livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34, mostra a ovelha gorda, a ovelha fraca, a ovelha machucada. Aí a minha pergunta agora para nós é: que tipo de ovelha somos nós? E eu quero lhe dizer uma coisa: independente do tipo de ovelha que você é, o nosso Deus, que é um pastor amoroso, ele vai ao seu encontro hoje. Ele vai ao seu encontro, independente da situação que você está. Você pode estar fraco, você pode estar forte, você pode estar machucado, mas o nosso Deus, ele pode, ele quer ir de encontro a você neste momento. Sinta-se abraçado por esse pastor que não abandona uma ovelha. A Bíblia diz que ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma lá no deserto. Aí o apóstolo João diz: não é assim que age o mercenário. O mercenário, ele não vai atrás. O mercenário, ele só quer: vem a mim. Mas vamos lá. Livro de Levítico, nós começamos hoje o livro de Levítico, agora lendo. Hoje nós vamos ler o capítulo número 1, 2 e o 3. Êxodo, nós terminamos ontem. Que capítulos maravilhosos os livros de Êxodo. Já terminamos Gênesis, logo no início de janeiro, agora terminamos Êxodo. E hoje nós começamos o Levítico, capítulo número 1, 2 e 3. O livro de Levítico completo é o livro da lei, né? Faz parte do Pentateuco, é o terceiro livro do Pentateuco. O livro de Levítico vai falar muito sobre sacrifício. No capítulo de número 1, vai falar sobre o sacrifício pelo pecado no Antigo Testamento. Então começa dizendo lá que no Antigo Testamento, um pai de família ou um homem, ele trazia até o templo um animal, né? Seja ele um gado, uma ovelha, um cabrito, uma cabra, ele trazia aquele animal até na frente do templo, né? Até na frente do tabernáculo, e lá ele colocava a mão sobre aquele animal, que era como se fosse, por esta imposição de mão, era uma transferência de pecado. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, ele, o homem que trouxe aquele animal, ele matava aquele animal perante o sacerdote e diante da face do Senhor. Aquele animal morria com sofrimento. Então era como se aquele animal levasse a culpa e o pecado daquele homem e de toda a sua família. O sacerdote, por sua vez, pegava o sangue daquele animal e borrifava aspergia sobre o altar, aspergia sobre alguns lugares lá, né, representando o sangue ali. Então, agora Levítico vai ser muito sacrifício. Sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa. Agora vamos lá para o capítulo de número 2. No capítulo de número 2 vai trazer alguns sacrifícios de cereais.
Mas lembrando algo aí no capítulo de número 1, é que todo animal que era oferecido a Deus tinha que ser animal limpo, animal sem defeito, animal novo, tinha que ser algo valioso, tá certo? Porque tem gente que quer oferecer a Deus qualquer um sacrifício, né? Ele não quer oferecer a Deus algo que ele custe, algo que ele custe um sacrifício, um tempo maior. Tem pessoas que querem servir a Deus, que querem adorar a Deus, que querem fazer algo para o Senhor, que não tenha preço, que não tenha um sacrifício. Mas no Antigo Testamento era diferente. Tinha que ser um animal puro, um animal limpo, um animal sem defeito, um animal sem mancha. Aí agora no capítulo número 2 tinha também o sacrifício, mais uma vez, de animal gado, de animal cabrito, de animais menores, e aí vem também animais como as aves pomba e rolinha também, que servia como sacrifício. A rolinha chegava até na mão do sacerdote, ele torcia o pescoço, depois sangrava aquela rolinha, com o sangue dela ou do pombo, aspergia sobre o altar, depois lançava aquele animal lá e queimava, representando mais uma vez um holocausto a Deus, um holocausto ao Senhor, no lugar daquela pessoa que havia trago, no lugar do pecador. Havia também ali no capítulo de número 2 o sacrifício ou oferta de manjares. Oferta de manjares era feita com farinha de trigo, sem fermento, né? Eles traziam ali perante o sacerdote. O sacerdote colocava a mão, puxava um punhado, aquele punhado ele jogava dentro do forno, lá dentro do holocausto, né? Dentro do altar do sacrifício, e aquilo dali representava aquela família, mais uma vez, como oferta pelo pecado, oferta de gratidão a Deus. Na oferta de gratidão também podia trazer frutos, podia trazer cesto de frutos. E quando eu li esse texto mais uma vez, aqui no livro do Levítico, eu lembrei da oferta que trouxe Abel ao Senhor. E o interessante é que a Bíblia diz que Abel trouxe oferta ao Senhor dos frutos da terra. E o texto bíblico diz que Deus não recebeu a oferta de Abel. Por quê? É porque quando Deus ele vai receber a oferta, ele não olha só para a oferta, ele olha primeiro para o coração do ofertante. Há pessoas que vai oferecer sacrifício a Deus, mas o seu coração está com aquele coração amargurado, aquele coração triste, né? Aquele coração, ele vai dar com dó. Essa é a verdade, ele vai dar com dó. Tem pessoas que dão um sacrifício e depois fica tocando trombeta. Um sacrifício desse perante Deus não é aceito, tá? Mas o sacrifício, naquela época, o sacrifício de manjares podia sim trazer frutos e Deus recebia como oferta, como holocausto perante a sua face. Capítulo número 3 continua falando aí sobre o sacrifício, sobre sangue dos animais, que era borrifado ou era aspergido sobre o altar. Deixa eu lhe falar uma coisa, sangue é a moeda corrente do mundo espiritual. Há sacrifício no mundo espiritual que são feitos com sangue. Por exemplo, alguém quando quer fazer um determinado sacrifício ou um trabalho de magia negra e outras coisas, eles usam sangue geralmente. Eles começam usando o sangue de um cabrito, aí alguém para desfazer aquele trabalho usa um sangue de porco, alguém para desfazer usa um sangue de touro, depois alguém para desfazer ou fazer trabalho mais forte usa sangue de humanos. Porém, a Bíblia Sagrada mostra um dos humanos que é divino também ao mesmo tempo, aí o sangue dele é maior do que o sangue de cabrito, maior do que o sangue de bode, maior do que o sangue de touro, maior do que o sangue do homem. Este sim é o sangue de Jesus, é uma linguagem que o mundo espiritual entende. Então diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Mais uma vez, a irmã Beatriz lá na nossa igreja sempre gosta de repetir 3 vezes. O sangue de Jesus tem poder. Mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder. Quando falar o sangue de Jesus tem poder, fale sempre com propósito. E qual foi o meu propósito de falar que o sangue de Jesus tem poder? É para que o propósito seja de quebrar qualquer maldição que fizeram contra a sua vida e que você tenha um entendimento, que alguém possa ter usado até sangue de sapo, sangue de pessoas, sangue de animais, sangue qualquer que for usado contra a sua vida,
neste momento foi quebrado em nome de Jesus, através do sangue de Jesus, porque este sangue tem poder. Então, sangue é uma linguagem espiritual no livro de Levítico completo, e não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Sangue é uma linguagem que o diabo também entende, que o mundo espiritual também entende. É por isso que é bom sempre estar clamando pelo sangue de Jesus. Eu passo por alguns lugares, às vezes, vez ou outra, eu encontro uma macumba, alguma coisa feita, a primeira coisa, eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, que o Senhor possa repreender todo esse trabalho feito por alguém, contra alguém, repreenda em nome de Jesus. O teu sangue tem poder. Geralmente eu faço isso. Mas vamos para frente. Agora nós estamos no livro de Mateus, capítulo de número 24. No capítulo de número 24 é o capítulo da grande tribulação, é o capítulo do fim do mundo, é o capítulo onde Jesus chega no templo e os discípulos dizem, Senhor, está vendo esse grande templo? Né? Mostra as estruturas do templo e Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Os discípulos preocupados perguntam ao Senhor, quando acontecerão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então aí no livro de Mateus, capítulo 24, é um dos livros que Jesus começa dizendo, olha, haverá sinais, né? Haverá guerra entre as nações, né? No mar, deixa eu mais uma vez. Ele disse ao seu discípulo, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muito. Haverá rumores de guerra, guerra entre as nações, guerra sobre o mar. A Bíblia diz que o sol escurecerá, haverá grande tribulação, as estrelas do céu cairão, a lua perderá o seu brilho e daí por diante. Tudo isso você encontra no livro de Mateus, capítulo de número 24. Vale a pena ler. E lá está mostrando a grande tribulação. O evangelho será pregado a todo mundo, em todas as nações, aí verá o fim. Meus irmãos, vamos parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Um grande abraço a todos, amanhã teremos mais. Leia capítulo 24 do evangelho de Mateus e você vai surpreender o que está para acontecer nesses próximos dias. Grande abraço a todos, Deus abençoe.